Vamos lá, testando. Boa tarde, testando som. Opa, já tem gente aqui. Diego, oi Diego, boa tarde. O pessoal tá chegando. Todo mundo tá me ouvindo bem? Cláudio. Que legal, o pessoal do Grupo Foco em Vendas tá aqui também. Maravilha, todo mundo me escuta bem então? Boa tarde, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para outra live da Real Trends com outro parceiro. E o parceiro de hoje é super legal. É um tema bem interessante e foge até um pouquinho do que a gente vem falando nas outras lives. É um pouco mais voltado para o financeiro, para a gente colocar a casa em ordem. Vamos colocar nosso negócio para funcionar. Mesmo numa pandemia, tem como fazer isso acontecer. O nosso convidado já chegou aqui, legal, vou dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, eu me apresento novamente. Então, para quem não me conhece, eu sou Mirelle Oliveira, faço parte do time de marketing da Real Trends. E como eu já falei, nós fizemos uma série de lives aqui. E aí a gente encontrou esse parceiro, na verdade foi até um convite deles, ficamos muito honrados pelo convite, para trazer um assunto diferente aqui para vocês. Então eu vou colocar eles aqui pra gente já começar esse papo. Enquanto isso, fiquem à vontade para apertar o famoso aviãozinho que fica aqui embaixo e pode ir dando coraçãozinho pra gente também, para mais pessoas receberem a notificação e ficarem sabendo que a nossa live tá acontecendo. O pessoal tá chegando. Olá, Alex, tudo bem? Gustavo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui o nosso convidado. Vamos lá, tá aqui. É a Lai, pessoal, educadora financeira. A Lai tá por aí? Olá! Olá, Boa tudo tarde, bom, tudo bem? Mirelle? Tudo ótimo, e você, como é que tá? Tudo certinho, maravilha. Hoje vamos falar de um assunto nem um pouco importante, né? Só coisas que podem salvar um negócio. Aquilo que todo mundo tem que saber de cor e salteado, né? Mas hoje todo mundo vai ficar sabendo disso, hein? Um conteúdo bem legal. Exatamente, exatamente. Então já prepara papel e caneta, que hoje a gente O vai meu já aprender tá aqui, algumas ó. coisas importantes. Massa, isso Para aí. aqueles que acham que quem faz live não aprende, tá enganado, viu? A gente fica aqui, ó, só anotando as coisas. Bom, Exatamente. Lai, vamos lá, obrigada, boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada por participar, por estar aqui conosco. Eu até comentei que foi um convite de vocês, a gente ficou super feliz em participar, ainda Sim. mais porque é um tema que a gente não está 100% envolvido, não é sempre que a Real Trends fala sobre isso. Uhum, A Real Trends é uma plataforma de análise e gestão para vendedores do Mercado Livre, então acaba que a gente uhum, fica muito mais focado no e-commerce, em dicas de como vender mais em marketplaces e assim por diante. E aí a gente acaba deixando esse uhum, assunto de lado, mas é super importante, então a gente amou esse tema. Então eu uhum. já coloco aqui, já vou até dizer para o pessoal já, quem está chegando, pessoal, fiquem à vontade para dando os coraçãozinhos e vamos lá. O tema da nossa live de Beleza. hoje é 5 dicas para manter a saúde financeira do seu negócio durante uma crise. Então, lá, é contigo, vai que é Vamos sua. E aí, lá. conforme for, eu vou te interrompendo, fazendo Tá algumas perguntas, ótimo. tá? Vamos Maravilha, lá. Mirelle. Gente, para quem não me conhece, pode me chamar de Lai. Eu sou educadora financeira parceira da Rebel, que é uma fintech de crédito aqui brasileira. E a gente tem como maior objetivo trazer o crescimento financeiro das pessoas, né, no Brasil. Que hoje, infelizmente, a gente vê que o mercado financeiro é muito concentrado nos grandes bancos. E várias fintechs têm surgido para poder democratizar o acesso e tornar um pouco mais transparente essa relação, né, das pessoas com o sistema financeiro, que hoje em dia é até um tabu, né, falar de dinheiro e tal. Então, pouco a pouco a gente tem mudado essa mentalidade aqui no Brasil. É verdade. Mas esse tema, Mirelle, eu acho que é importante a gente esclarecer antes de começar com os pontos, né, que as dicas que eu preparei aqui, meu roteiro já está aqui na frente para não esquecer nada. Boa. Eu acho que é importante a gente levantar um ponto que às vezes a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com as finanças do negócio, com as finanças pessoais, e na verdade tem tudo a ver. Então não Sim. se assustem se algumas dessas dicas que a gente comentar aqui não falem exatamente de números, não falem exatamente de matemática, porque no final das contas, tudo acaba envolvendo o financeiro na nossa vida pessoal e no nosso negócio também. Mas a primeira dica para quem precisa manter a saúde financeira do negócio durante a quarentena é fazer um planejamento. Tá. Sem planejamento, a gente não consegue andar para frente. E aí a maioria das pessoas vem e fala bem assim: "Poxa, como é que eu vou fazer um planejamento se eu não sei nem o meu dia de amanhã?" O É. planejamento
não é para você virar mandinar e acertar exatamente o que vai acontecer. Sim. Não tem nada a ver. O planejamento é para você estimular a sua imaginação, digamos assim, você estimular o seu raciocínio a já pensar nos possíveis caminhos que você vai enfrentar ao longo da sua vida financeira. E no negócio, isso é muito importante porque a imprevisibilidade é muito alta. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, principalmente num cenário tão atípico quanto o que a gente está vivendo agora, em que o Exato, é comportamento de verdade. consumo das pessoas está mudando totalmente, né? A gente até deixei uma caixinha lá no meu Instagram, não sei se é da Rebel, meu, hoje a gente lá. Deixei lá e falei, gente, como é que vocês estão consumindo no delivery? Vocês estão comprando roupa? O que vocês estão fazendo? Ninguém mais estava gastando com delivery, por exemplo. Então, alguns setores vão ser mais afetados do que outros. Não, Por isso, o planejamento é importante, para eu já estabelecer sim. um cenário bom, um cenário mais ou menos e um cenário péssimo. Deu tudo errado. Porque dessa forma, eu já coloco, Mirelle, que tipo de atitude eu vou tomar a depender do rumo que as coisas forem se direcionar. Tá bom? É. Lá, só tu comentar, acho que faz sentido o que você está Uhum, falando. E planejamento, normalmente a galera escuta esse nome e se assusta, né? Ai, planejamento, que uhum, chatice. Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente planeja uma viagem, a gente planeja qual vai ser o caminho que a gente vai uhum, fazer para chegar no trabalho, ou qual vai ser o uhum. rolê da noite. A gente sempre faz isso. Aqui, quando envolve parte Exatamente. financeira, a gente coloca um tabu, a gente cria uma barreira como Não se fosse precisa ser assim. impossível. Exato, e não é isso, né? É Uhum. uma coisa muito simples que você faz com tudo, só que agora você vai olhar para sua vida financeira, né? Exatamente. E quando a gente faz o planejamento, já que existe uma barreira para olhar para o dinheiro, eu até brinco, gente, vamos olhar então como é que você vai ganhar o dinheiro. Porque É, quando a gente olha quando você monta o planejamento, e a dica aqui é montar pelo menos os próximos 3 meses, né? Porque é quando a situação do coronavírus vai estar mais acentuada, enfim, provavelmente depois disso a gente comece com algum processo de reabertura. Por isso sim, a dica de fazer para os 3, 4 meses. Se você for mais conservador, já faz até o final do ano, logo que já está é, garantido, já tranquiliza o seu coração. Mas pelo verdade. menos 3 meses aí é interessante. Então, quando É, você coloca isso numa planilha, coloca isso, né, bem estruturado, você já consegue visualizar o esforço que deve ser feito para tapar o buraco nos meses que está complicado. Então, é. você deixa de ver a questão no mundo das ideias, que às vezes você fica pensando, não, a situação está difícil, está complicada, eu tive que demitir funcionário, eu tive que pegar um empréstimo, fazer alguma coisa, mas às vezes essa pessoa não sabe exatamente qual é o tamanho do buraco, exatamente de quanto que ela precisa faturar para as coisas ficarem tranquilas. De repente, o esforço que ela tem é coisa pouca. É só, sei lá, de repente ela vender mais 3 produtos que está acostumada. Opa, travou? Alô, tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho, mas tá. Tô ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas tá voltando. Ixi, só porque eu falei, travou de vez. O pessoal tá ouvindo ela? Tá Ver travando se pra vai todo melhorar mundo? agora. Oi. Vamos ver se Voltou vai lá, hein? Tá aí? melhorar Oi. agora. Eu mudei a minha rede aqui. Tá, vamos ver se vai. Mas enfim, então você vê exatamente qual é o esforço financeiro que você precisa fazer por meio desse planejamento e consegue direcionar a sua energia para o trabalho, né? Claro. Então, deixar isso muito bem estabelecido, numa planilha preferencialmente, né? Quando a gente está lidando com negócios, a gente precisa ser mais exato. Não dá para Uhum. você registrar tantas informações, né? Que às vezes podem se perder ao longo dos meses, dos dias. É importante você ter um sistema bem eficiente para isso, para gerir todas as informações financeiras, né? Então, ter uma planilha, ter o apoio da Real Trends. Então, você realmente ter um aparato tecnológico à altura do seu negócio para te dar essas Uhum. informações e, a partir daí, você saber exatamente o que você tem que fazer. Sim, legal. Boa. Essa é a primeira dica, então, né? Exatamente. A primeira dica Pessoal, é conta essa. aí pra gente no comentário se vocês estão anotando tudinho. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para compartilhar aqui com a gente na caixinha. Se porventura os comentários atrapalhar aqui, eu desativo, mas eu acho que não é o caso. Mas fiquem à vontade para Uhum. mandar perguntas interrompendo a gente aqui também. Isso aí, gente. Agora é a hora, hein? Então, nem cobrando por É, isso.
de graça aqui o conhecimento. Verdade. E bora para a segunda, então. Vamos lá. Vamos para a segunda. A segunda dica que eu deixei selecionada aqui pra gente é a seguinte: valorizar os clientes que você já tem. Tá. Porque quando apareceu esse negócio todo de coronavírus, o povo parece que virou uma chave falando: eu tenho que multiplicar os meus clientes por 10 para conseguir me sustentar, sustentar o meu negócio ao longo desse período. E talvez não seja bem assim que a banda toque, né? Se você Ah, for observar, é muito mais difícil você conquistar novos clientes do que você manter os clientes que você já tem. é mesmo. Então, se você direcionar a sua atenção, olhar para os clientes que você já tem, né? Quando for entregar um produto para eles, seja pelo delivery, seja pelo correio, deixar um bilhete com uma mensagem bacana, você entrar em contato com eles, ver como é que está a rotina desses clientes, se mudou alguma coisa diante da situação do isolamento, se eles estão consumindo mais uma coisa do que outra, né? Como é que está o comportamento de consumo dessas pessoas. De repente, a necessidade deles não mudou nada. Tem muitas pessoas que tiveram a vida afetada, né? O salário foi afetado e tudo, mas tem muita Uhum. gente que está economizando agora, está sobrando mais dinheiro, está conseguindo, É, às vezes, consumir até mais, né? eu sou o próprio depoimento de que estou economizando. Gente, eu parei de comer. Você para de sair, para de restaurante, para de aquilo. Uhum, E aí eu falei, caramba, olha, aí cai a ficha e você percebe o quanto que você estava rasgando dinheiro, porque você uhum. acaba entrando ali numa rotina e gasta, e gasta, e gasta. E de fato, no meu cenário, eu vi que eu economizei bastante, porque eu não tô mais saindo para comer como eu saía antes. Faz toda a Uhum. diferença mesmo. Exatamente. E essa situação, Mirelle, não é exclusiva sua. Tem muita gente que está nessa situação. Mas muita gente mesmo. E, inclusive, quando você olha para os nichos de mercado, tem né, uma onda de vários cursos que estão surgindo, vários produtos digitais que Sim. estão surgindo. Tem também várias pessoas que estão remodelando o negócio para se adaptar, enfim. Então, agora é a hora de você olhar para os clientes que você já tem e mimar esses clientes. Porque vai ser muito mais fácil você fazer a manutenção deles do que ter que ficar buscando novos que de repente não estão muito alinhados com o propósito do seu negócio, de repente eles não estão muito interessados no produto que você está oferecendo. Se você já tem pessoas que te acompanham, se você já tem uma clientela ali mais ou menos fixa, entre em contato com eles, manda uma mensagem, manda um e-mail, pelas redes sociais mesmo, você pode fazer isso, né? Fazendo enquetes. Eu vejo muitas lojas, muitos e-commerce fazendo enquetes, né? Ah, você prefere Isso. receber o produto em casa, você prefere ir na loja, você prefere comprar pijama ou você prefere comprar sapato, né? Hoje em dia, acho que sapato ninguém mais quer comprar, é só pantufa. É, acho que Então, não. Não, então mas pelas... acho que Uhum, não, isso que você fala. Hoje, redes sociais, gente, não tem um caminho melhor do que você se aproximar do seu cliente do que usar redes sociais. Você está uhum, na rede social, é você estar na casa do seu cliente. Então, você faz live, você faz enquete, uhum, você consegue mimar de muitas formas o seu cliente. E por que não exatamente. perguntar para ele, ah, isso que você falou, Uhum. o que você gostaria mais de ver por aqui? Ou se eu fosse fazer esse caminho, você consumiria? Você aprova esse tipo de caminho? Acho que a Uhum. sinceridade também, as redes sociais fazer Total. essa junção é uma duplinha maravilhosa. Seja sincero com o seu cliente. Uhum. Afinal, todo mundo sabe o que a gente está vivendo, não é um segredo para Uhum. ninguém, não é mesmo? Total, Mireles, tem toda a razão. E esse ponto, né, essa dica de valorizar os clientes que você já tem, parece que não é uma dica financeira, mas ela é por quê? Porque adquirir novos clientes custa dinheiro. Porque Sim, você e vai demandar caro. do seu tempo, exatamente, você vai demandar do seu tempo, de repente pode ter uma equipe de marketing ou patrocinar um post, né, para poder expandir o seu alcance. E quando você já tem os clientes ali, gente, é só você entregar o produto para eles, é só você falar com eles, não custa nada. Você É vai economizar verdade. muito mais valorizando os clientes que você já tem do que buscando novos clientes. Então tem tudo a ver com o dinheiro, tá bom? Pode parecer que não, mas tem. É, legal, até boa, muito bom fazer essa associação. Uhum. Sucesso. Bora, E aí, vamos terceira para a agora é próxima? isso? Terceiro Bora. agora. Vamos lá. Adaptar o modelo de negócio. Isso pode ser interessante a depender do modelo de negócio que você já tem. Vou Tá, dar um exemplo de um cliente de uma cliente minha, tá. que ele tem uma lanchonete aqui em Brasília, uma lanchonete pequena, era uma empresa familiar, e diante da situação do coronavírus, viram que realmente não iam ter condições de manter o local funcionando do mesmo jeito que era antes. Sim. E aí a primeira ideia foi, vamos fazer delivery.
Mas quando eles colocaram na ponta do lápis quanto que eles iam gastar com a entrega, com embalagem, com tudo que envolve o delivery, né? Um sistema eficiente também para receber o delivery, papapá, eles viram que não ia valer a pena, porque o produto deles era muito barato e atingia um público que já estava mais ou menos acostumado com aquilo. Era uma empresa mais Limitado, né? local. Era uma empresa mais regional, assim, né? De um bairro. O Sim. bairro todo consumia ali, mas quem era de fora não conhece direito. Uhum. Então, eles viram que o delivery não ia ser uma possibilidade. O que eles fizeram? Olha só. Ah, a primeira ideia poderia, vou fechar as portas, vou fazer nada, vou chorar, pegar o empréstimo para continuar pagando as contas. Sim. Eles decidiram que iriam pegar toda a matéria-prima dos sanduíches, de tudo, e iriam vender para outras lanchonetes que tinham uma estrutura maior que daria conta para o delivery. E essas lanchonetes aumentaram até a demanda, né? Tiveram muito mais demanda dos lanches e tudo, por conta do isolamento. Então, o pessoal procurando bastante delivery para essa outra lanchonete que eles forneceram. E Uhum. foi a mão e a luva, assim. Eles só pegaram os hambúrgueres, salada, tudo, venderam para lá. Além disso, eles tinham vários equipamentos, né? Fritadeira, tudo, um monte de coisa, vários utensílios. O que é que eles fizeram? Eles alugaram esses utensílios. Nossa, muito Então, boa a sacada. realmente eles aproveitaram o que eles já tinham. Eles poderiam gastar muito dinheiro para fazer um delivery, eles poderiam gastar bastante dinheiro pensando, vou inventar um novo produto aqui, sei lá, iam gastar tempo, desgaste, né? Enfim. E a solução estava na mão deles. Era É, só pegar tudo que eles já tinham, freezer, né? Uns freezer enormes, assim, fizeram sim. aluguel para várias outras empresas, redes maiores de lanchonete, e o negócio já conseguiu se sustentar. Pelas contas, né, a gente já verificou que o negócio vai se sustentar para os próximos meses. Um outro É, ponto, esse diga. é o famoso enxergar a oportunidade no meio do furacão, né? Tem muita gente que Sim. tem um olho para isso e a gente tem que fazer esse trabalho próprio com nós mesmos para termos essa sensibilidade. Então Aham. ele podia simplesmente reclamar horrores e falar que vai fechar e não deu certo, mas o cara teve uma sacada imediata Uhum. que provavelmente, imagino que tenha salvado o negócio dele, por mais que isso se estenda, Sim, eu e acho que vai dar um salvado resultado. as pessoas que estavam trabalhando lá também. Não precisou demitir ninguém. Que ótimo, nossa, Então, ótima notícia. conseguiu manter os funcionários, conseguiu manter o negócio, deu uma pausa no negócio, né? Mas assim que as coisas voltarem, que tiver a reabertura, é só comprar a matéria-prima e recomeçar. Pronto, tá tudo lá. É, Então não exato. precisou nem vender as coisas que eles tinham, né? De estrutura mesmo, o Uhum. aparato, tudo. E aí isso vale para outros setores também. Por exemplo, quem trabalha com beleza. Fica complicado, imagina, cortar cabelo, É, fazer sobrancelha, tal, principalmente mulher que consome bastante, né? Vários serviços aí, homem também tem barbearia, tal, mas acaba que as mulheres consomem mais os serviços, né, de cuidados de beleza. E o que a gente vê agora, isso não é a minha opinião, são dados. A gente vê que sim. as pessoas estão consumindo muito mais produtos cosméticos. Uhum. Então, o que é que a gente faz diante disso? Tem um salão de beleza. Tô cheio de produto lá estocado. Vende os produtos. Você não É, precisa oferecer o serviço, mas os produtos que você tem lá podem te gerar uma boa renda. tá. Então, todo mundo. Ninguém vai deixar de lavar o cabelo, ninguém vai deixar de hidratar o cabelo, pintar, porque está isolado. Pelo contrário, mais pessoas estão comprando tinta de cabelo agora. Exato. Isso, Eu, isso é um eu dado. tenho, eu tenho um caso parecido com esse, na verdade, até uma Uhum, amiga minha. E o que ela fez? Cabeleireira, e aí, sem cliente, ela uhum, começou a fazer vídeos na casa dela, mostrando como faz os procedimentos e como ela usava os produtos. E aí no final, uhum. olha, galera, se vocês quiserem, eu tenho aqui no meu salão, Ó, fiquem à vontade para propaganda. comprar. Então, além de ela simplesmente só vender os produtos, é o Acho que a gato. minha cachorra deu um chilique aqui. Você se Ela quer importa se eu pegar participar. ela e trancar ela ali rapidinho com o meu Imagina, noivo? fica à É vontade. 1 minuto, que apareceu um Imagina, pombo ali na varanda. fica à Desculpa. vontade. Pessoal, vocês estão aí, fiquem à vontade também para mandar pergunta. Fala pra gente se estão gostando. Cadê? Eu quero ver todo mundo dando joinha, um coraçãozinho pra gente entender como é que a gente pode levar mais essa conversa até o final. Fiquem à vontade para interagir. Ah, Tudo eu adoro certo, quando eu tudo falo pra sob subir controle. coraçãozinho e sobe esse coraçãozinho. Fico tão feliz. Deu certo? Deu tudo certo. Agora Ai, ela deu vai ficar certo. quietinha. Não tem problema. O meu tá aqui também deitado no sofá, mas ele é mais quietinho. Aham,
Aham, Enfim, beleza. nós que somos do marketing, marqueteira, é o que a gente fala. Quando Uhum, você vai vender um produto, não é simplesmente vender o produto, é vender uma experiência. Então, olha que legal, ela uhum, começou a vender a experiência da pessoa se sentir bonita em casa e fazer isso em casa. E no final, ela associa a uma venda, associa a um produto. Isso é uhum, demais. A pessoa compra exatamente. sem perceber que isso é uma estratégia de marketing. Uhum, exatamente. Então, se o seu modelo de negócio é um atendimento individualizado, de repente ele pode ser totalmente viável pela internet. Você não precisa continuar atendendo essas pessoas presencialmente. Se hoje você tem uma loja, essa loja pode virar um e-commerce. Não precisa necessariamente você ter um site bem estruturado, com tudo lindo, maravilhoso. Você pode, tem várias empresas aqui de Brasília que estão fazendo desse jeito, Mirella. Estão colocando no próprio Instagram, colocando nos stories e tal. E aí, quando você quer aquele produto, é só mandar uma mensagem, eles já reservam, já fazem a entrega. No final do dia, eles juntam todo mundo que quis comprar e já fazem a entrega. E assim, né, foi solucionado também esse problema. Então, Não, e remodelar o nós modelo de negócio é bem importante. É claro, e nós que somos do e-commerce, né, puramente de e-commerce, a gente viu Uhum, um crescimento imenso justamente nisso. Então, a gente teve lives aqui com o fundador do E-Commerce Brasil, que é o Thiago Baeta, uhum, que é o maior projeto de e-commerce da América Latina. E uma das informações é a quantidade de pessoas que estão buscando consultoria para ir para online. Então, a gente vê que de uhum, fato isso está acontecendo e isso precisa acontecer. E só para você entender, até uma informação fresca, hoje aqui no Brasil, o e-commerce representa 5% das nossas vendas só do varejo. Então é um número muito pequeno. E querendo ou não, uhum, essa pandemia vai incentivar muito esse número a aumentar. E isso é bom para quê? Para mim, para você, para todo mundo, porque as pessoas conseguem entender que o negócio dela não precisa estar limitado a uma loja física, a uma coisa concreta, a uma coisa tangível. Não, a gente pode ir para online, a gente uhum, pode crescer com isso. Inclusive, tem empresas, a Real Trends, dá vários suportes em relação a isso. Vai fazer jabá aqui, mas a gente tem um guia aqui de como vender no Mercado Livre. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente recebeu tantas demandas, tantas perguntas. Ah, eu preciso de algum um meio de eu conseguir ganhar mais dinheiro. O que, que eu faço? E, gente, marketplace. Marketplace, você colocou o produto, vendeu, obviamente tem uma taxa, mas é o melhor caminho, é o uhum, caminho mais imediato. Você não precisa ter site, não precisa ter um design, não precisa ter nada. Você tira uma boa uhum, foto do produto e sobe para o marketplace. E pensando nessas pessoas, a gente criou um guia justamente para dar esse passo a passo de como começar a vender online. Obviamente tem todo um papel comercial, mas vai muito além disso, né? É uma forma da gente conseguir ajudar pessoas que se bem desesperadas nesse momento. Mas essa uhum, dica é tudo, como você olhar e, tipo, como é que eu vou transformar o meu negócio? Como é que eu vou me adaptar nesse momento? uhum, Sucesso, muito exatamente. boa. E tem até algumas pessoas comentando aqui, ó, Mirelle. Muita gente pode acabar se descobrindo consultora numa dessas, né? Com certeza, Jéssica. É verdade, faz sentido. Com Agora certeza. estamos nos remodelando a empresa e tentando se encaixar no mercado. Eu trabalhava com Ótimo. produtos E tá dando certo? personalizados. Mediante a pandemia, minhas vendas pararam. E aí eles estão fazendo essa reestruturação. Legal, tomara Ah, que dê certo, hein? conta pra gente, Cuca, se tá dando certo, se tá com dificuldade, fiquem à vontade. Bora pra quarta, é isso já, Para gente? quarta, Ai, exatamente, meu para Deus. quarta. Vamos Vamos pra quase lá, quarta, bora lá. então. Bora. A quarta dica é estar atento às atualizações que acontecem na economia aqui no Brasil. Porque isso Isso é, pode. isso é E assim, é triste. todo dia uma coisa diferente. Então você Não, e precisa ficar bem antenado. não, e parece soa um pouco chato, né? Você já fica, ai, não, sério que eu vou ter que acompanhar isso, mas boa, legal isso, hein? Uhum, mas olha só, se quiser já a dica, se você tem preguiça de ver noticiário e tudo, segue o Instagram da Rebel, @seja Rebel, porque lá a gente está atualizando sempre, colocando nos Isso. stories, no Vou seguir feed. agora, Então preciso. segue, Mirelle, faz isso, mulher, para o teu bem da tua Sigo. cabeça, porque ficar acompanhando notícia o tempo inteiro é complicado, né? A É gente tem difícil, dificuldade para filtrar ali e tal. é Então, segue verdade. lá o Insta da Rebel que a gente está sempre atualizando o que é que está acontecendo. Não, até porque a E gente não tem conhecimento, né? Então você olha uma notícia, eu não sei dizer se é fake ou não, porque eu tenho zero conhecimento. exatamente, exatamente. E às Tá. vezes uma notícia é lançada como se aquela decisão já estivesse valendo, mas não tá, vai passar por várias instâncias até decidir. Uhum, Nanana. é verdade. Então é importante a gente saber se preservar também, porque se ficar dependendo de todas as especulações que estão rodando aí,
o cenário, a gente vai ficar mal da cabeça mesmo, porque Sim, é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. verdade. Então, a gente pode ver, por exemplo, né, o que teve de atualização recente que pode impactar diretamente o negócio. A prorrogação do Simples Nacional, né? Que Sim, os impostos estaduais foram a partir de abril, maio, junho, começam em julho, agosto, setembro. E para os federais, a partir de outubro, né? Foi prorrogado para mais tempo ainda. e pode ser Então que já isso dá uma mude também, aliviada. né? Eu não sei aí em Pode ser que Brasília, isso mude. mas porque aqui em São Paulo, o Maneta acabou de fazer, um ex-ministro do Ministério da Saúde acabou de falar que aqui é só o começo. Então a gente estava lá Uhum. atrás achando que isso passaria em julho, mas a gente não sabe mais, né? Uhum, exatamente. Então a gente precisa ficar olhando porque se a pandemia se estender durante mais tempo, talvez a gente tenha uma prorrogação ainda mais extensa desses impostos, desses tributos. Então você ficar olhando o que está acontecendo vai, inclusive, te ajudar a se organizar financeiramente, porque às vezes só você postergar aquele pagamento já dá um respiro no fluxo de Dá, caixa do seu é negócio, né? verdade. E isso também teve, né, outras medidas provisórias que foram aprovadas também para o lucro presumido. Então, isso vai ajudar bastante gente. Isso vai ajudar bastante gente. Porque aí a gente tem duas modalidades, né? O Simples Nacional e o lucro presumido. Isso vai depender de como que a sua empresa tá Tá, registrada. Então, a entendi. depender de qual for a forma de tributação da sua empresa, você consegue postergar por mais tempo, por menos tempo, enfim. Se você tem um contador, uma assessoria, é bom você verificar, porque pode ter muitas variáveis aí. Então é bom você verificar com essa pessoa como é que está a sua situação, qual é o seu molde, né? Qual é a forma do seu tributo, porque você não precisaria necessariamente pagar agora, dependendo de qual for o seu modelo. E MEI também. MEI também teve a prorrogação. Mas, por exemplo, no MEI, o valor que você pagaria agora, em abril, maio, junho, ele vai ser acumulado a partir de julho, né? Então você vai pagar duas vezes lá na frente. Ele não vai ser empurrado só, que nem Ah, alguns tá. contratos de empréstimo tiveram essa possibilidade de você prorrogar, mas não necessariamente você vai pagar acumulado lá na frente. É só como se você tivesse estendido um pouco mais o prazo daquele contrato e deixado as parcelas lá para frente. Então, Ah, que no legal. MEI Não não vai sabia ser disso, assim. não. Que bacana. Legal, não Pois é. sabia. Então Tá. é um ponto também para a gente ficar atento, porque se a sua empresa tem um financiamento, por exemplo, de repente ele pode ser prorrogado, né? Sim, Então você ficar atenta ao que está acontecendo no noticiário econômico. Se você não tiver paciência, não tiver cabeça, você também não é obrigado a ter, porque tem muita coisa sim. acontecendo. Vai lá para o É, Insta da Rebel, que a gente está, né, mastigando já a informação para você. A tá. Jess até falou aqui, amando as dicas, a lá é ótima. Obrigada, Jess. Ah, Sempre que fofo. acompanho pelo Insta da Rebel. Hoje saiu o post explicando as taxas que a gente paga ao pedir crédito. Isso, que é o custo efetivo Legal. total. Saiu lá, Tá. então se vocês quiserem conferir, Corre dá uma lá, olhadinha. gente. Boa, eu vou correr. Gente, eu entendo zero disso, mas muito legal. Bora. Maravilha. E aí, outro ponto ainda relacionado a essa dica é que, por exemplo, tem alguns tributos que são relacionados ao pagamento dos funcionários. Isso também foi alterado, PIS, COFINS, PASEP, enfim, isso também teve algumas alterações. Outro ponto aqui importante é lembrar que boa parte das pessoas que empreende ainda mantém um emprego formal, né? São Sim. CLTs, às vezes são servidores. Dupla jornada, E né? Tem muita isso, gente que faz isso. exatamente. Tem muita gente que é CLT, mas que está iniciando seu próprio negócio, como o próprio negócio ainda não atingiu o faturamento necessário, né, para se emancipar do CLT, Sim, continua assimilando as duas coisas. Então, quem está nessa situação precisa olhar para as finanças de uma maneira mais global. Assim, quem está empreendendo ainda nos primeiros estágios, a pessoa física e a pessoa jurídica muitas vezes se confundem. Né? Então, sim. se eu olho o noticiário e aparece lá uma medida provisória dizendo que o meu patrão pode reduzir o meu salário em 50%, isso significa que, eita, isso pode afetar o bem-estar do meu negócio, isso pode afetar, inclusive se você estiver no estágio mais avançado da sua empresa, né? Isso pode afetar no pagamento dos seus funcionários, você pode rever a situação dos seus funcionários, se você não tiver condições de continuar pagando aquele valor, isso também pode afetar no seu fluxo de caixa, né? E a depender, se for a única saída, é uma questão que pode ser realizada. Teve uma medida provisória
que foi levantada aí também para ter essa possibilidade de reduzir os salários dos CLTs mediante a redução da jornada de trabalho, né, na mesma Proporcional. contrapartida. Exatamente, Vai, você exatamente. falou uma coisa aí super importante que não estava aqui no roteiro, mas enfim, vou jogar, vamos ver O se quê? você quiser responder, fica à vontade. A Tá bom. importância, eu acho que isso é um assunto bem polêmico, assim. Qual é a Uhum. importância da pessoa, do empreendedor, do lojista, do vendedor, separar o dinheiro pessoal do dinheiro Nossa, do toda, negócio, né? Isso toda, é toda a muito importância. tabu, né? Toda a importância do mundo. Não é à toa que existe pessoa jurídica e pessoa física. É justamente para separar as duas coisas, para que, se algum problema financeiro, pessoal, acontecer na sua vida, esse problema não vai afetar a empresa. E se algum problema na empresa acontecer, isso não vai afetar a sua vida. Então, a importância de separar as duas coisas é justamente para proteger ambos. Se algum Tá. pepino acontecer, a minha empresa continua normal. E aí eu me resolvo aqui com meus problemas. E se a empresa Uhum. faturar mal, tiver qualquer coisa, não vai afetar o meu lado. Por isso que é importante, claro, né? A gente tem situações em que não é viável, existem custos para manutenção de conta de pessoa jurídica, né? Tem uma série de questões que, nesse ponto aí, a gente pode dizer que não é preto no branco, né? Algumas coisas nas finanças têm uma margem de cinza que a gente precisa entender várias peculiaridades de quem está empreendendo, de como que é o negócio, né? A realidade de cada um. Mas no Uhum. mundo ideal, realmente seria interessante você separar as duas coisas. E, por exemplo, nunca pegar um empréstimo pessoal para a empresa. Se você quer pegar um empréstimo para a Uhum. empresa, pegue pela empresa. Porque Tá. se por algum motivo você não conseguir pagar aquele empréstimo, né, pela empresa, isso não afetaria o seu score de crédito, né? A depender Tá. do molde que a sua empresa tiver também, né? Se for a depender da sociedade, se for sociedade limitada, enfim, isso pode afetar também. Algumas modalidades afetam, outras não. Então, são artifícios que a gente tem para proteger ambas as entidades, tanto a pessoa Tá. jurídica quanto a pessoa física. Então, eu sempre falo, mesmo para quem está começando, abre uma conta digital gratuita, né? Posso Tá. falar nomes de sugestões aqui? Claro, fica à vontade. A gente tem, por exemplo, o Banco Inter, né? Que tem as contas gratuitas. E várias outras fintechs que estão aparecendo com soluções de contas digitais gratuitas. O BS2 também. Então, você pode ter essas soluções sem pagar nenhuma taxa. Você tem que avaliar Tá. se essas opções têm todas as funções que você precisa, né? Se vai te respaldar em tudo que você necessita para o seu negócio. E colocar na balança, colocar na ponta do lápis, realmente, porque de repente vale a pena você pagar uma tarifa num banco tradicional, porque ele vai te oferecer tudo que você está precisando, e aquele outro banco não. Mas existem várias contas digitais que são gratuitas, que você pode criar para separar essas duas entidades. Às vezes, você pode criar até uma conta pessoal mesmo, né? Uma conta pessoal no banco digital, uma conta de pessoa física no banco digital, só para deixar em caixas separadas. Esse pelo menos já é o primeiro passo, já é um treinamento para você chegar lá. Né? E aí lá na Tá. frente você vai e abre a conta da pessoa jurídica, vai aos pouquinhos se inteirando, criando os processos dentro do seu negócio. E à medida que o tempo vai passando, que você vai evoluindo, seu negócio vai evoluindo, você vai sofisticando também, tá bom? Tá. Então é muito Outra importante, Mirelle. Outra coisinha, Score. Esse é um nome que eu, particularmente, acho que não é tão conhecido assim no mundo físico. Uhum. Para pessoa jurídica, isso também é avaliado? Quando Tem você scores vai CNPJ? quando você vai abrir uma conta da pessoa jurídica, isso também vai ser avaliado. Então é Ah, importante você manter todos os pagamentos em dia, tá bom? tá. Todo o seu histórico financeiro da sua empresa, o seu histórico pessoal, isso tudo é registrado no Banco Central. Não só os empréstimos que você paga, não só as dívidas que você tem, os cartões, mas se você deixou de pagar uma conta de água no dia que ela deveria ter sido paga, isso vai estar registrado lá no Banco Central. E na hora que Tá. você for abrir uma conta, na hora que você for pegar um cartão de crédito, for pegar um financiamento, todo esse histórico vai ser levado em consideração. Tá bom? Ah, Por isso que que é legal. importante, nas duas esferas, você manter tudo direitinho. Ah, legal. Ótimo, legal. Fugimos um pouco, mas vamos lá. Tá bem Mas legal vamos esse lá. assunto. Vamos voltar. É a Maravilha. quinta? É isso?
Quinta. A quinta já é para quem está numa situação de que fez todas essas outras dicas, todas as outras 4 dicas, e ainda assim percebeu que vai ficar no vermelho, ou que já está no vermelho, entrou numa dívida cara, entrou no cheque especial, entrou no rotativo do cartão. Agora é a hora da gente comparar as opções de crédito que estão disponíveis no mercado. E quando eu falo comparar, a gente precisa realmente, eu até brinco, fazer uma turnê nas instituições financeiras para ver qual delas vai ter a melhor opção para você. Então, o ideal é justamente você já ter feito o planejamento dos 3 meses para Tá. você identificar de quanto você vai precisar ao longo desse período, né? Até você estender esse prazo um pouco mais, botar 6 meses, te dá um respiro ainda maior. Você pode pegar um empréstimo nesse valor dos próximos 6 meses, do que você vai precisar nos próximos 6 meses, porque isso vai te dar mais tranquilidade do que, imagina, ficar todo mês entrando em dívidas caras, isso vai se É, transformar numa bola de neve. Quando você já se antecipa, já faz o planejamento e vê do que você vai precisar, você congela aquela dívida, digamos assim. Você já consegue colocar um ponto final nos juros. Então, dessa tá, maneira, né, fica muito mais fácil de você sair do vermelho depois, porque você tá. controlou os juros. E aí, o que a gente olha? O custo efetivo total, que é o somatório de todas as taxas de juros, todos os serviços, seguros, tudo que está envolvido ali nos custos daquele empréstimo vai ser calculado e demonstrado pelo custo efetivo total, que é o CET, fica em caixa alta, assim, CET. T é T, é isso? CET, exatamente. Tá, O custo efetivo legal. total, como eu falei, é o somatório de todas as despesas de um empréstimo. Às vezes a gente vai olhar só a taxa de juros, Mirelle, e isso é complicado, porque É acontece verdade. muitas vezes de você olhar a taxa de juros e ela parece menor, mas quando você faz a conta de tudo, tem duas empresas aqui, 2 bancos. Esse daqui tem uma taxa de juros menor. Mas aí, quando eu faço a comparação do custo efetivo total, esse daqui tem um custo efetivo total menor, mesmo com a taxa de juros maior. Então, eu vou escolher Tá. esse daqui. Eu tenho que olhar qual tem o custo efetivo total menor, Isso ok? é uma porcentagem, então uma É uma média de tudo e uma porcentagem. porcentagem. É uma Tá, porcentagem, legal. exatamente. Então você Muito encontra boa. o custo efetivo total mensal e anual. E esses valores vão ser os valores que vão incidir no seu empréstimo. Então, na hora de avaliar, é esse o fator que você tem que colocar em maior peso. E, claro, ver se você vai conseguir dar conta das parcelas, né? Senão não adianta de nada. Pega, a taxa tá ótima, mas não dá conta da parcela, não adianta. É. E aproveitando, te perguntar outra coisa. Essa informação, CET, é uma informação que fica clara quando você pede um empréstimo? Porque eu tenho a sensação que sempre as taxas ficam escondidinhas e tal, e eu nunca consigo ver logo de cara, assim. Pois. Pois, fazendo jabá da Rebel também, na Rebel fica super claro. A gente Tá, fala realmente qual é o custo efetivo total. Mas legal. eu vou lhe dizer que, né, quem entrou aí agora, meu nome é Lá, eu sou educadora financeira e sou parceira da Rebel. Faço diversas lives por lá, então acompanha a gente também no Seja Rebel. Mas, além de ser parceira da Rebel, eu sou consultora financeira independente. Então, atendo várias pessoas e nesses atendimentos, às vezes, eu preciso avaliar qual é a melhor opção de crédito para aquela família, enfim. E tem situações, Mirelle, que é assim, você precisa praticamente implorar para o banco para ele te mandar o custo efetivo total. Você vai e pergunta, e indaga, e eles vão ensaboando, vão escorregando, assim, dando umas respostas meio sem Vai fundamento. É desbaratinando realmente até a pessoa complicado. esquecer. Cara, porque É, eu é, nunca vi é. essa taxa, loucura. É complicado, é complicado. Tá, Então, às vezes, você só vai descobrir o custo efetivo total depois que você lê o contrato inteiro. Aí ele vai estar lá num lugar sem nenhum destaque. Ele está lá, mas está sem nenhum destaque. Ou às vezes ele não é informado de maneira explícita. Ele fala qual é o valor dos juros, fala qual é o valor do seguro, o valor da taxa de manutenção, disso, daquilo, tudo que tiver no empréstimo. Mas não calcula para você qual é o custo efetivo total. E não é simples fazer esse tá, cálculo, né? Não é tá. uma pessoa leiga que Então, o vai ideal conseguir é a fazer esse pessoa negócio. exigir do banco que vai pedir. Então, tipo, eu como E o empreendedor posso banco é exigir isso do banco. obrigado, o banco é obrigado a fornecer essa informação. E a pessoa não precisa aceitar nada antes de receber essa informação. Ela tem que receber essa informação antes,
tá bom? Tá. Muitas vezes Legal. acontece também do banco falar, ah, não, só depois que você é aprovado que eu vou te falar. Nada disso. Eu Faz tenho que saber sentido, dessa né? informação. Exatamente, eu tenho que saber dessa Que informação pilantras. antes. Tá, legal. Tá Boa, bom? adorei essa dica, muito boa. E outro ponto que eu coloquei aqui nas opções de crédito disponíveis, né, da gente comparar, dessa última dica, que é comparar as opções de crédito disponíveis. Você vai avaliar o custo efetivo total, tudo bem, mas tem situações em que você tem uma reserva, né? Se você tiver uma Sim. reserva, de repente, pode valer a pena você utilizar daquela reserva para suprir o caixa da sua empresa ao longo dos meses de crise, né, da pandemia. Agora, se Tá, nessa condição você ficar sem reserva, não é um bom negócio, tá bom? Nunca tá. fique sem reserva pessoal. Se você tem uma reserva ampla e você pode pegar uma parte daquilo para cobrir os gastos da empresa, anotar, registrar tudo bem bonitinho para depois a empresa lhe pagar, que agora a empresa tem uma dívida com você. Você deixar tudo isso muito bem Tá, registrado, né? E ainda assim você conseguir manter a sua reserva de emergência 6 vezes, né, o seu custo mensal ali na pessoa física, beleza, a gente pode levantar essa hipótese. Não é o ideal você misturar, mas a gente sabe que com os tá. pequenos empreendimentos, principalmente, às vezes a gente não consegue, né, linhas de crédito que são muito Acontece, né? acessíveis, acontece. Então, nessa Tá, situação, é importante você levar em conta não ficar desprotegido. Beleza, a tá, sua empresa ela é muito importante, tudo, mas você em primeiro lugar. Então você tá, precisa ter a sua reserva lá direitinho, beleza? tá. Legal. Boa. Quem mais? E Vamos lá. acho que a Jazz até falou mais coisa aqui. Eu nunca mais vou olhar só a taxa de juros. Durmo e acordo pensando no 7. Olha, essa daqui tá treinada, hein? Pessoal, Aí diz aí sim. pra gente também se mais pessoas aqui costumam olhar pra isso ou sabia dessa dica. Eu, particularmente, não sabia. Adorei. Sucesso. E é uma informação super simples, né, Mirelle? Que É, é realmente não é conhecimento, né? difundida. Se a Uhum, pessoa não tem conhecimento, nunca que ela vai pensar ou imaginar que tenha isso. uhum, Ah, lá, que legal. exatamente. Acho que acabou. Deixa eu ver. Acabaram. Vamos retomar aqui os. Quais são as 5 Vamos dicas? fazer um resumão? Vamos. Vamos lá. O pessoal que está Primeira, chegando agora, a gente tem algo novo aqui, ó. A gente está falando de saúde financeira para o seu negócio. Vamos fazer aqui um resumão para vocês entenderem, mas fiquem tranquilos que depois dessa live fica disponível tanto no Instagram da Real Trends, como também a gente vai subir lá no YouTube. Manda lá, live, vamos de resumão. maravilha, bora lá. Primeiro ponto, a gente precisa planejar os próximos 3 meses, pelo menos os próximos 3 meses do seu negócio, para dar um pouco mais de previsibilidade e você já colocar ali, já traçar quais são os cenários marromeno, bons e cenários, né, de completa catástrofe, para você já Tá, saber como é que você vai agir em cada um tá, deles. tá. Segundo ponto, valorizar os clientes que você já tem. Às vezes a gente precisa gastar um dinheirão correndo atrás dos clientes que você não tem, sendo que a clientela que você já conquistou está ali, prontinha para consumir, querendo consumir os seus produtos. Você só precisa dar um pouquinho mais de atenção para ela, vai sair muito mais barato para o seu negócio. Boa. Terceiro ponto, adaptar o modelo de negócio. Colocar ele para o meio digital, a gente vê que tem uma ascensão do e-commerce, né, agora, muita gente consumindo pelo Sim, digital, porque é o meio viável, né, de se consumir. sim. E o mais Então, seguro, né? o mais seguro para a sua saúde, da sua família, tudo. Exato. Então, é uma maneira de você expandir, inclusive, os horizontes do seu negócio. Imagina, antes você só atendia ali o seu bairro, pessoas que você já conhecia, de repente na internet você pode enviar para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Exato, Então, claro. pode ser uma oportunidade de expansão, inclusive. O próximo ponto é estar atento às atualizações da economia, porque Uhum. constantemente a gente tem medidas provisórias sendo aprovadas e essas medidas podem interferir nos impostos que você paga, podem interferir nos financiamentos que você tem, nos empréstimos que você tem, né? Podem interferir também no emprego, no salário das pessoas que estão trabalhando, nos seus funcionários, né? Então é Uhum. importante você estar bem inteirado dessas atualizações, não comer mosca nesse negócio. E Tá. por último, comparar as opções de crédito que estão disponíveis. Caso nenhuma das outras dicas tenham dado certo, realmente o seu negócio vai ficar no vermelho, vai precisar de dinheiro extra para compor ali, né, o faturamento, para conseguir cobrir o saldo negativo. Então você precisa avaliar
quais são as opções de crédito disponíveis, principalmente observando o custo efetivo total, CET, que é o somatório de todas as despesas de um empréstimo, beleza? Legal, nossa, que sucesso! Lá, adorei a nossa live, curti. Pessoal, fiquem à Também. vontade para interagir. Que bacana, cara. Olha, me surpreendi, viu? Eu particularmente sou também assim para economia, mas que bacana, legal. Gostei bastante. Muito obrigada por estar aqui, por estar esse tempinho aqui com a gente. Foi bem bacana o nosso papo. Fique à vontade para pegar esses últimos minutinhos. Você falou que você é consultora, quiser passar o Instagram também, eu já vou curtir aqui e seguir. Ah, Falar um maravilha. pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito importante que as pessoas precisam ter acesso, né? Beleza. Mirelle, muito obrigada. Eu adorei estar aqui junto com vocês da Real Trends. Legal. Eu acho que é muito importante a gente abrir esses espaços para deixar o conteúdo cada vez mais acessível, a gente Ai, aproveitar. A internet ela é muito democrática nesse sentido, né? A gente consegue acessar de todo sim. lugar enfim, então, muito obrigada mesmo. Adorei conversar com você e dar essas dicas. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. Quem não conhece Rebel ainda, Rebel é uma fintech de crédito que está focada no crescimento financeiro e pessoal das pessoas. Então, vocês podem ir lá no Instagram, @sejarebel, e lá vocês vão encontrar muitos conteúdos. A gente faz sempre lives também, toda semana tem live. Tem um Tá, calendário já, tem o link na bio com um calendário de lives que a gente faz com vários convidados legal. muito bacanas. E Tá. constantemente eu apareço lá também nessas lives, falando sobre conteúdo de educação financeira. E para além disso, para quem quiser me conhecer um pouco melhor, meu nome é Lai. Pode ir lá no Oxente Lai, que é o meu Instagram, Lai, L-A-I. Tá. E vocês vão encontrar muito conteúdo sobre educação financeira, investimentos. Eu sou consultora financeira pessoal e sou consultora independente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero também que a Legal. gente faça essa parceria mais vezes, Mirelle. Pode deixar. Eu acho que eu já tive várias ideias aqui, na verdade. A gente pode fazer uma live, por exemplo, pode falando de coisas básicas. Tipo, vou começar a Aham, entender o que eu devo fazer. Então, o negócio do aham, score, o CNPJ, enfim, várias ideias aham. aqui. Mas eu acho que a Sim, gente pode falar isso em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigada pela presença e obrigada também para o pessoal que está online. Acho que é isso que a Lai falou. Vamos, quanto mais conteúdo a gente compartilhar, é melhor para todo mundo. Então, muito uhum, obrigada, gente. Muito boa tarde para vocês. Um ótimo desenvolvimento de negócio, colocando essas dicas em prática, hein, pessoal? Quero todo mundo depois exatamente. dando depoimentos que aplicou e se deu certo ou não. Volta o retorno para a gente é muito bacana entender se de fato a live agregou para vocês. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo para vocês e até a Cheiro, próxima. até mais. Tchau, gente. Beijo lá e até a próxima. Obrigada. Até. Tchau.